Olá, sexta-feira, 29 de agosto. No programa de hoje, os cuidados que é preciso levar em conta antes de fazer uma tatuagem. Já parou para observar sua respiração? Desvio de septo é o tema de hoje do quadro Fala Doutor. Cláudio Ferreira fala sobre a tecnologia verde nos salões de beleza. E mais um passeio pela exposição sobre embarcações e suas histórias. Notícias da Gente começa agora. A decisão de fazer uma tatuagem não implica só na escolha do desenho. Existe uma série de cuidados para se levar em conta antes de encarar as agulhas. Por exemplo, se o estúdio tem alvará de funcionamento e atende a todas as condições de higiene. Veja na reportagem de Jonas Guedes. Agulha, esterilizante, luva e máscara. Todos elementos cirúrgicos necessários para quem vai fazer uma tatuagem. Muita gente esquece que a prática é invasiva e devem ser tomados alguns cuidados, tanto antes quanto depois do procedimento. Primeiro de tudo, a pessoa tem que ter muita certeza de que realmente quer fazer aquela tatuagem e não se levar por um modismo, né? Porque alguns colegas que fizeram e tal, porque é uma coisa que ela vai ter consigo provavelmente pelo resto da vida. Então, esse eu acho que é um dos cuidados mais importantes. E aí, decidida a fazer, então, verificar o local apropriado para ser feito, né? Porque a tatuagem, ela é um procedimento invasivo, ela provoca microferimentos na pele e que a pessoa tem que ter segurança de que todo o material que está sendo utilizado é um material descartável, com boas condições de higiene, que aquele ambiente, aquele local e aquele estabelecimento, ele tem um alvará de funcionamento com a autorização da vigilância sanitária para funcionar. Então, esse é o principal cuidado que a gente recomenda. Seja uma frase, um desenho ou um tribal, são muitos os motivos que levam alguém a fazer uma tatuagem. Mas quem trabalha na área garante, quem faz a primeira sempre acaba voltando. Eu quero fazer encher as pernas e só isso, as pernas mesmo, porque os braços, eu não gosto muito dos braços, porque eu acho muito masculino. Mas se eu fizesse algumas pequenas só para cobrir aqui, ou debaixo da costela, mas sempre tem que ver o trabalho que eu quero fazer e se vai cobrir. No caso, eu quero ser psicóloga, então vou usar um jaleco, então isso já vai cobrir essa tatuagem, isso que eu pensei. Todas as precauções tomadas, agora é só escolher bem a gravura para não se arrepender depois. É o que orienta Eric Andrade, tatuador profissional há 8 anos. Eu costumo pedir para o cliente voltar se ele estiver realmente indeciso, mas é muito comum o cliente não saber o que quer. Então a gente termina por sugerir algo que a gente domina ou que a gente acredita que vai agradar o cliente para evitar o arrependimento. Mas em caso de dúvida, é melhor não fazer. Agenda Cultural. Hoje o quadro Agenda Cultural veio até a Praia da Taíba falar sobre o Festival de Frutos do Mar Escargot que movimenta a região. São 3 dias de eventos que reúnem atrações turísticas, artísticas, culturais e, claro, gastronômicas. O evento, que começa hoje, vai até o próximo domingo. Um dos principais objetivos do festival é alavancar a venda de frutos do mar na região, fértil em espécies marinhas. Boa oportunidade para os pescadores locais. Você é pescador há quanto tempo, São Antônio? Rapaz, dentro de 12 anos. Sou nascido e criado aqui na Taíba. Como é que esse festival ajuda aí aos pescadores aqui da região? Ajuda muito, porque sai muito peixe. Quando a gente pega muito peixe, aí vem muita gente, aí no instante sacava o peixe. E a gente vende melhor, né? O preço melhor. Além de beneficiar a produção pesqueira, toda a região tem um impacto econômico positivo, motivo pelo qual a Prefeitura de São Gonçalo investe cada vez mais no festival. O Festival do Escargot, ele reúne uma grande rede de negócios que gira em função das atividades que nós desenvolvemos. Tanto o setor de alimentos, setor de bebida, hotelaria, nós temos a ocupação dos hotéis de 100%. Esse ano nós estamos trazendo a Marina Lima, Lenine, com a sua banda,
Sam Alves, que foi o ganhador do The Voice da Rede Globo, e o George Israel cantando, tocando seu sax no Mirante, no pôr do sol instrumental. Já o escargot, iguaria típica da França, também é uma das estrelas do festival. André é chefe de cozinha e tem entre as suas especialidades o prato típico de seu país de origem. Escargot é caviar brasileiro. As pessoas têm um certo preconceito com o escargot. O aspecto dele, acham, justamente por conta dessa questão sanitária, ficam com o pé atrás. Depois que provam. Eles adoram, já é um animal vegetariano. Escargot é como vegetal, salada, coisa natural. Então, preconceito não entendo porquê. E aqui é o prato principal, é o escargot. A gente veio conhecer essa iguaria típica com o mestre aqui, o André, vai me apresentar. Eu falei antes sobre um certo preconceito ao prato, eu devo confessar que eu nunca provei e eu confessar também que eu tenho esse preconceito, mas o André disse que ao provar a pessoa tira qualquer ideia ruim que a pessoa tem em relação a esse prato, não é isso, André? Senta comigo, por favor. Até as crianças gostam. É mesmo? Gostam mais do que de chocolate. Bem, vamos a ele então, né? Eu confirmo o que o André disse na entrevista, é diferente. Não tem algum sabor similar, para eu dar um exemplo, né? A textura também é diferente, né? De uma carne, mas de minha parte está aprovado, escargot. Eu acho que fica o convite aí para todos conhecerem também. Eu gostaria que você fizesse esse convite para a gente finalizar a matéria. A quem não conhece o escargot, o prato ou o festival, por favor, seu convite agora a conhecer. Só tem um festival de escargot ao Brasil, Itaíba. Quem não conhece, aproveite de ir lá na festa dos escargots, degustar, pegar, sim, e acabou. Depois que você come um, você come dois. Para mim, muito bom. Convite feito para quem não conhece o festival ou o prato, eu acho que a gente vai se encontrar lá. Eu fico por aqui, então até a próxima, até o Festival do Escargot que começa hoje à noite. Uma exposição em cartaz na capital reúne barco viking, submarino e até uma réplica do Titanic. São miniaturas que surpreendem pela riqueza de detalhes. A história de cada embarcação também encanta os visitantes, como mostra pra gente a repórter Renata Paiva. Uma exposição diferente e moderna. É a primeira vez no Ceará que réplicas de navios históricos estão sendo exibidas. A mostra Navios e História está no Shopping Pátio Dom Luiz, em Fortaleza, para encantar e ensinar. Desde o início do ano, todo mês o navio é exposto. Ao lado está também a história da embarcação. Em novembro do ano passado, o presidente da SUAMAR Ceará, Dr. Ari Gadelha, me chamou para que eu pensasse em algum evento, em alguma maneira diferente da gente comemorar os 40 anos da SUAMAR Ceará. Então o doutor Ari me conhece bem, sabia que eu era plastimodelista e falou assim, pô, será que nós não podíamos fazer alguma coisa utilizando miniaturas? Né? Então foi aí que veio a ideia de montar a mostra. Né? E aí a partir dessa ideia é que eu elaborei um projeto. A gente começou a ir atrás de patrocinadores, tá? E em janeiro nós começamos, tá? Trazendo um navio por mês aqui para o shopping. Até outubro, último mês da mostra, serão expostas réplicas de 10 navios. Entre as mais visitadas está o Titanic e o submarino S-14 Ceará. O Titanic, logo que entrou, chama muita atenção por ser uma história muito conhecida, tá? Mas eu percebo que os navios a remo, né, tanto o Viking, né, quanto a trireme romana, causam um fascínio muito grande, né, por terem um desenho, né, bem diferente.
As réplicas são produzidas por Marcelo Araripe. A exposição também é um estímulo à prática do plastimodelismo. Vale ressaltar que todas as peças são de plástico. Dos 7 navios expostos, eu montei 6. Tive a ajuda aí de 2 colegas para fazer a LCM. Mas eu tenho trabalhado em torno de 50 horas em cada um desses modelos, tá? Para essas exposições. Ao final da exposição, em outubro, todas as maquetes estarão expostas e uma oficina de construção de navios será ministrada. No estilo. Os salões de beleza têm adotado produtos feitos a partir da tecnologia verde. São shampoos, condicionadores e máscaras de hidratação com ingredientes naturais e sustentáveis, menos agressivos para os consumidores e para o meio ambiente. Mas será que o resultado é o mesmo? Cláudio Ferreira foi conferir. Oi, Juliana! Oi para você que está em casa acompanhando Notícias da Gente. No Estilo já está no ar e hoje vamos falar sobre tecnologia verde. Mas, afinal de contas, o que significa isso? Os salões de beleza já aprenderam e já aderiram a esse tipo de tecnologia? Esse é o nosso assunto de hoje no quadro No Estilo. Você fica comigo. Selma, tudo bom contigo? Tudo ótimo, Cláudio. Selma, conta pra gente que história é essa de tecnologia verde que invadiu os salões de beleza. É uma inovação que a Cadvel vem trazendo, tá, para o mercado, mostrando os benefícios do que a tecnologia verde é capaz de fazer pelo cabelo, como por exemplo, agora recentemente nós lançamos, né, o Detox Capilar, que ele é composto pelo chá verde e proteína. Ele vai fazer realmente um controle de oleosidade, deixando esse couro mais saudável, tirando todas as impurezas e assim fortalecendo e acelerando o crescimento. E os princípios ativos dele realmente é a tecnologia green, né? Ou seja, tudo isso vem de fato da Amazônia. Por exemplo, a nossa escova ela é uma escova de açaí. Só para começo de história, né? Exatamente. O diferencial já começa por aí. Exatamente, ou seja, o açaí ele tem toda a potencialidade de tratar, dando brilho, dando maciez, maleabilidade ao fio. Com processos, não é, Selma, que geralmente resgatam aquele cabelo que estava extremamente desgastado, recuperando a fibra e tornando um cabelo realinhado e muito mais bonito. Selma, existiu ou existe ainda alguma resistência por conta de empresários do segmento da beleza e dos próprios profissionais em trabalhar com a tecnologia verde? De forma nenhuma, foi muito bem aceito. Muito bem aceito. Até porque tudo aquilo que é um tratamento, as pessoas têm facilidade muito maior, os profissionais têm uma facilidade maior de aceitar. Até porque quando eles divulgam esse tratamento que eles estão tendo nos salões, muitos clientes que insatisfeitos por algum motivo, com química, que não foi feito da forma que correta, ele desejaria, né? Então ele vai lá buscando uma solução justamente nessa tecnologia. E pra gente fechar o nosso bate-papo, tecnologia verde veio para ficar? Não tenho a menor dúvida, veio sim. Muito bem, então. Selma, muito obrigado pela entrevista. O papo foi maravilhoso. Eu agradeço aqui por nos receber em sua casa. Você que está em casa, não esquece que quarta e sexta a gente já tem encontro marcado aqui dentro do programa Notícias da Gente. O quadro No Estilo vai ao ar ao 12h30, com reprise às 8 da noite. E eu fico aqui esperando por você. Até lá, tchau! I'll show you how to do this, young, no papers, catch papers, get high, out Vegas, Sousa's on doubles, ain't looking for trouble, you just got... Fala, doutor! Observar a respiração é um exercício importante. A pessoa que não respira direito por uma das narinas pode ter desvio de septo. Dependendo do caso, isso pode afetar a qualidade de vida. E sobre esse assunto, nós vamos esclarecer hoje algumas dúvidas da população. Você já parou para analisar se a sua respiração está correta? Se você não está respirando apenas por uma narina? Hoje, para tratar sobre o tema desvio de septo nasal, nós vamos contar com a ajuda do Dr. Tiago Pontes. Tiago, fala um pouquinho para a gente
Para iniciar a nossa conversa, o que é desvio de septo nasal? O desvio, o septo, é uma estrutura que fica no meio do nariz, dividindo uma fossa nasal da outra, né? A gente tem duas narinas e no meio, entre elas, dentro do nariz, existe o septo nasal, que é composto por cartilagem e osso. Às vezes, existe um problema nessa cartilagem e nesse osso que fica desviado, o nariz por dentro, né? E esse desvio de septo, dependendo do grau, do tamanho do desvio, ele pode levar a obstrução nasal. A obstrução nasal, alguns sintomas pode favorecer a presença de sinusite, pode dar dor de cabeça, então isso depende muito de cada caso precisa ser avaliado individualmente, né, para tentar descobrir o grau desse desvio e o que ele pode estar causando de sintoma no paciente. Então, para você que está em casa, nós vamos agora montar uma série de perguntas que você vai poder tirar um pouco das suas dúvidas. Agora eu convido o Thiago para a gente ver a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Pressão alta pode prejudicar na cirurgia do septo? Talvez diretamente não, porque mesmo que a pessoa tenha pressão alta, existe um controle rigoroso no intraoperatório dessa pressão. Então, se você percebe que está tendo um sangramento maior, o anestesista ajuda muito nesse momento, ele tenta diminuir a pressão para que isso não cause nenhum problema importante, nem nenhum sangramento muito grande para o paciente. No pós-operatório pode haver algum problema. Se houver uma pressão alta descompensada, se o paciente não usa remédio ou não tem um controle efetivo da pressão, pode ser que isso traga algum problema em relação ao sangramento. Pode haver a possibilidade de um sangramento maior. Eu tenho a falta de ar com frequência. Isso tem relação com desvio de septo? Desvio de septo grande causa dificuldade de inspirar o ar pelo nariz. Você, na hora que puxa o ar pelo nariz, sente dificuldade, né? Passa a respirar pela boca. Geralmente isso pode dar desconforto por respirar pela boca. Às vezes ronca, porque está dormindo de boca aberta. Mas essa queixa de falta de ar é uma coisa que precisa ser investigada. Será que existe alguma alteração pulmonar, que na maioria das vezes é o que causa esse desconforto respiratório, essa falta de ar que foi a pergunta do telespectador. Então isso precisa ser avaliado com calma. O que o desvio de septo pode causar em relação à respiração é a dificuldade de inspirar, de puxar o ar pelo nariz. Quais os tratamentos para desvio de septo e cisto de retenção? O desvio do septo nasal e o cisto de retenção são coisas diferentes, né? Normalmente, quando a gente faz uma programação cirúrgica de alguém que tem desvio no septo nasal, a gente sempre solicita um exame de tomografia dos seios paranasais. E normalmente nessa tomografia a gente consegue ver a presença ou não desses cistos, que normalmente acontecem em quem tem sinusite crônica, ou quem já teve um episódio de sinusite, a secreção ficou retida nos seios da face e ela se organizou na forma de um cisto. É importante dizer que o cisto de retenção, na maioria das vezes, é assintomático. Ele não causa nenhum sintoma importante, é um achado de exame. A gente só tenta manipular ou operar o cisto de retenção quando a gente tem dúvida do que realmente é, porque ele faz diagnóstico diferencial com alguns tumores, algumas lesões dos seios paranasais. E isso não tem relação com o desvio de septo, que é um outro problema que é passível de tratamento cirúrgico, assim como o cisto de retenção. Tem o desvio de septo e forte dor de cabeça, isso tem a ver com desvio? Dores na face, dor no rosto pode ser causada por uma infinidade de coisas, né? Não dá para dizer que um desvio no septo nasal vai ser o principal responsável por dor de cabeça. Antes de qualquer coisa, você precisa avaliar a possibilidade do paciente ter sinusite, ter rinite, alteração dentária, que dá disfunção de ATM, que também é uma causa de dor na face, enxaqueca. Então, assim, é uma pesquisa que envolve outras especialidades, não só otorrinolaringologia, mas existe algumas situações específicas onde o desvio do septo nasal pode causar dor no rosto. Thiago, muitíssimo obrigado por mais uma vez estar nos recebendo. Obrigado pelo convite de vocês. Para você que está em casa, obrigado pela sua atenção e até o próximo Fala Doutor. Emprego Aqui. E agora atenção para as vagas de emprego disponíveis essa semana na Casa do Trabalhador para pessoas com deficiência. Tem oportunidade para recepcionista de crediário, empacotador e oficial de serviços gerais. Para participar da seleção, é só comparecer à Rua Coronel João Licínio, número 477, no centro de Caucaia. Fique por dentro.
A dica de utilidade pública de hoje é o telefone da Defesa Civil de Caucaia, 3342-2182. Anote também o número da Delegacia de Defesa da Mulher, 3101-7926. O programa de hoje terminou, mas eu espero você segunda-feira para falar dos assuntos que movimentam a região metropolitana. Aproveite muito bem o fim de semana. Tchau! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos visitar.